Caríssimas amigas, caríssimos amigos, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, com saúde, disposição. E hoje, no Evangelho que nós vamos discutir, baseado no apóstolo Mateus, no seu capítulo 5, versículo 13, baseado no livro também de Richard Simonetti, A Voz do Monte, onde ele fala sobre o tempero da vida. E Richard Simonetti já começa com uma pequena e breve história, onde convidados estão indo jantar na casa de amigos e quando lá chegam encontram uma mesa muito bacana, muito farta, muito bonita, e quando são chamados para o jantar, né, que eles sentam a essa mesa, eles começam a degustar a comida, eles sentem que aquela comida não tem tempero nenhum. Uns olham para os outros, outros fazem cara de que não gostaram, e no final das contas até a própria dona da casa se sente constrangida porque ela não entendeu, porque ela esqueceu de colocar pelo menos um pouquinho mais de sal nesta comida. Parece uma história simples, uma fusão aleatória a esse respeito, mas é o que justamente Jesus nos exclama neste Evangelho de Mateus. Então, o que diz o capítulo 5, versículo 13 do Evangelho do Cristo? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perder o seu sabor, para que haverá de servir, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Nossa, é uma alegoria muito forte, né? Muito bacana sobre essa questão. E olha o que ele diz, né, depois dessa história, né? Que uma civilização, uma casa, né, nas nossas particularidades, pode ser muito rica, tecnologicamente avançada, cultura admirável, produção ótima, mas sem o Evangelho, que é o sal da terra, fatalmente serão disseminadas a prepotência, a ambição, a dissolução dos costumes, a responsabilidade, minando todos os seus valores morais, determinando sua decadência e morte. Até a própria religião poderá atrair multidões com ritos, rezas, cerimoniais, pompas, cantos, promessas, magias e superstições. Tão ao gosto da mentalidade popular, mas impossibilitada por isso mesmo de assimilar o Evangelho, que pede simplicidade acima de tudo. Ficará presa ao imediatismo dos interesses efêmeros ou à rotina das exterioridades, desvirtuando-se, perdendo-se sua função fundamental de condutora das almas de Deus. Em verdade, nada na existência terá o sabor da felicidade autêntica. Nenhuma associação humana, seja no lar, no trabalho, na comunidade, se fará com equilíbrio e proveito. Jamais estaremos em paz com a nossa própria consciência sem uma pitada do Evangelho em tudo que fizermos, o que significa o empenho de aplicar de conformidade com as circunstâncias um pouco da tolerância, carinho, bondade, sacrifício e renúncia em favor do semelhante. Então o Richard Simonetti, nesse capítulo aqui, desse excelente livro A Voz do Monte, esse aqui é uma capa antiga, né? Eu tenho esse livro há muitos anos, né? O que ele quer nos dizer baseado no Evangelho do Cristo e que nós estamos vivendo no mundo agora. Nós não podemos fugir das vivências do mundo, nós estamos vivendo no mundo. É justamente isso, né? Que uma casa, seja a sua casa em particular, seja o seu trabalho em particular, seja você em particular, principalmente você, se você não colocar a pitada do carinho, se você não colocar a pitada da compreensão, como ele diz aqui, se você não colocar a pitada, né, de algumas renúncias na sua vida em favor do seu semelhante, você não está aplicando essas maravilhas que são as lições de Jesus Cristo, a qual ele proclamou no Monte das Oliveiras, onde ele fez, né, aquele maravilhoso sermão, o Sermão do Monte. Então você está deixando de lado a grande oportunidade de você se melhorar como ser humano, como ser espiritual encarnado neste planeta, né? Você está perdendo a oportunidade de você se melhorar também junto ao seu semelhante, né? Nós temos que ter a responsabilidade, e começamos a ter a responsabilidade, que é claro, nós não estamos aqui
querendo colocar que você se conforme com tudo que as coisas estão acontecendo e achando que a espiritualidade vai resolver tudo também. Não, não é se conformar, mas você pôr a pitada da responsabilidade e do entendimento para que você possa resolver as questões do melhor modo possível, baseado nos exemplos do Mestre Jesus, como ele diz aqui. Porque, como ele está falando aqui, ó, quanta gente se alimenta da monotonia, tédio, angústia, tensão, por não cultivar o amor fraterno personificado por Jesus, que pressupõe o empenho de fazer algo útil em favor do próximo todos os dias, com a mesma indispensável regularidade de quem faz uso da alimentação? Não é verdade? Olha, é incrível como nós, como seres humanos, temos um bordão muito interessante quando somos chamados a servir e a fazer alguma coisa em prol do semelhante. Ah, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho condições, talvez um outro dia. Quando a gente convida para ir no fim de semana, não, mas domingo não dá, eu tenho compromissos, eu tenho a minha família. É claro que ninguém está dizendo que você deve se separar da sua família, ninguém está dizendo que você deve procurar, né, deixar a sua família de lado, mas há outros trabalhos que você pode colocar inclusive a sua família junto para ir participar, para ir ajudar. Hoje em dia nós perdemos muito tempo nas televisões, nas mídias sociais, às vezes nos YouTubes da vida, sem pegarmos algum programa que seja bom, que nos instrua, que nos ajude, que nos impulsione, às vezes vendo até besteiras. É bom ver de vez em quando algo diferente, algo que nos alegre, algo que nos dê risada, que a gente possa rir, né? Mas o que a gente vê nessa disseminação do mundo de hoje, né? O que faz mais ibope, como a gente diz, o que faz mais fama no mundo de hoje? É esses programinhas de fofoca, esse que fala mal de tal artista, esse que fala mal de tal coisa, né? Ficamos assim até muitas das vezes até nos enganjamos junto com aqueles que falam quando o fulano processou o fofoqueiro tal e não sei o que. Ficamos muito nos programas que falam sobre tragédias, revivemos tragédias. Para que isso? É claro que a história, o passado, as coisas têm que nos servir como base para o nosso presente e, claro, e fazendo as calçadas para o futuro. Mas Jesus aqui nos aplica que temos que ser o sal da terra, ou seja, nós temos que dar sabor às coisas, nos trabalhos que temos que fazer, realizar. Não adianta nada nós irmos ao nosso templo da religião que nós professamos, não adianta nada nós irmos na casa espírita tomar passe ou pedir para dar uma olhada como é que está a nossa situação espiritual, se depois que nós saímos de lá nós continuamos as mesmas pessoas de sempre, não mudamos nada ou não colocamos um ponto a mais nessa mudança. Eu já vi muitas vezes acontecer, convidado para assistir uma cerimônia católica, né, de uma comunhão, das primeiras comunhão da filha de um amigo meu, nós fomos lá, né, assistimos e vimos as pessoas em volta, mas na saída realmente a tristeza se empenhou em mim quando eu vi que as pessoas começaram a fofocar sobre determinada fulana, determinado fulano, como é que se vestia, o carro novo que outro comprou, como é que podia ter comprado, se não tinha dinheiro, etc. Onde está o aprendizado que você teve naquela cerimônia religiosa? E assim somos nós na vida. Qual é o aprendizado que nós estamos tendo na nossa vida? Nós reclamamos por demais das coisas que não nos são favoráveis, mas nos esquecemos também de que as coisas que não nos são favoráveis servem de lição para que a gente possa melhorar como ser espiritual enquanto aqui encarnados, enquanto dentro desse corpo físico. Sempre batendo na mesma tecla, que esse corpinho físico aqui e tudo que você tem material você vai deixar, mas as coisas espirituais, a ajuda, o trabalho, né, o abraço a um amigo, a uma amiga, a um parente, a uma família, a compreensão com os filhos, a compreensão com a esposa, a compreensão com a sogra, a compreensão... Tudo isso vai ficar, porque isso faz parte do sal, o tempero que Jesus aqui nos ensina. Então, por isso, antes de você
pensar exatamente que há na sua vida um breve, né, incômodo, seja ele qual for, que está deixando você fora dos padrões que você vive, procure pensar se você está fazendo a coisa certa, se você está ajudando e se você não está. O que você pode fazer para isso? Lembre-se, você é muito importante neste mundo. Se assim não fosse, você não estaria aqui. Você tem o seu lugar de trabalho, você tem o seu lugar da família, você tem o seu lugar nas assistências que você pode fazer. Tudo nós podemos fazer para melhorar a nossa vida e a vida das pessoas. E é isso também que a doutrina espírita nos aplica, né? E Richard Simonetti termina o capítulo dizendo: por isso, diz o mestre que o cristão é o sal da terra, aquele que dá sabor e substância ao relacionamento humano, mas adverte que tenhamos cuidado para não enterrarmos os nossos ideais, que não nos acomodemos nas imperfeições, pois se isso acontecer, o Evangelho de nada nos servirá se acabarmos rastejantes de novo. Então, que a nossa mudança seja um empenho para a nossa evolução espiritual. Paz e prosperidade a você, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Jesus, o Mestre aqui, nos der o aval pela nossa presença.